Olá, alma abençoada, que alegria ter você aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura para o signo de Áries e essa é uma leitura intuitiva e espiritualizada, então você não precisa mentalizar nada, não precisa perguntar nada, basta abrir o seu coração para receber essa mensagem que o universo tem aqui para você. E essa é uma leitura atemporal também, o que significa que não importa quando você vai assistir esse vídeo, quando ele vai chegar até você, porque aqui nós trabalhamos em uma sintonia muito poderosa com a lei da atração. Então se você está aqui agora, acredite que isso não é por acaso, é porque agora realmente é o melhor momento para nós estabelecermos essa conexão e para que essa mensagem possa fazer sentido para você e contribuir positivamente para a sua vida e a sua jornada. Então, para nós darmos início a esse trabalho e sintonizarmos para abrir esse campo de energia, eu vou convidar você a respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Então, primeiramente, eu agradeço aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui. E agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência. E agradeço às entidades que estão conectadas nessa egrégora de luz, que permitem que esse trabalho seja possível e acessível para nós aqui no planeta Terra. E peço que essas entidades de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento, para que você que está me ouvindo agora possa receber os aconselhamentos melhores e mais elevados da espiritualidade superior. E peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos abençoem e nos protejam, que abençoem esse momento, a nossa leitura e a nossa conexão para que possamos estabelecer uma sintonia elevada com as leis divinas, e em especial a lei da verdade, a lei da compaixão e as leis do tempo. E peço também que sejam abertos os registros akáshicos de Áries para que você que está me ouvindo neste momento possa receber a reprogramação e ressignificação dos seus registros e de tudo aquilo que possa estar atrapalhando a sua vida e fechando seus caminhos para que você possa, de fato, desbloquear aquilo que está no seu coração e que é o melhor para ser manifestado na sua vida e para permitir também que a prosperidade e a abundância fluam para você da melhor e mais elevada maneira. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Então, vamos ver quais os aconselhamentos iniciais para a energia de Áries nesse campo coletivo. Então, vamos ver aqui com o tarô qual é a energia inicial de Áries. Então, tarô para Áries, passado, presente e futuro. Conselho do tarô para Áries. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Então, existe uma energia aqui um pouquinho complexa, para falar a verdade, mas que vai ser importante você entender, que é o seguinte. Você está vindo de um momento na sua vida e de algum lugar na sua jornada evolutiva em que, aparentemente, as coisas estavam ok, vamos dizer assim. Parece que estava tudo mais ou menos certo, mais ou menos organizado. Eu não sinto que era tudo também, porque a vida de ninguém é perfeita. Mas eu sinto que houve alguma realização, houve alguma conquista, houve algum sucesso. Porque a energia aqui está dizendo para mim que você veio de uma jornada de você ter que batalhar muito, de você ter que lutar muito. E isso não é uma coisa só de tempos recentes, tá? Eu sinto que é uma coisa que você pode olhar para desde o começo da sua encarnação atual, tá? Desde que você nasceu, a sua infância, o que você viveu, a sua adolescência, a vida adulta, principalmente se você já está em mais avanço tridimensional de tempo aqui na matéria, então você pode ter tido muitas voltas ao redor do Sol de experiência.
Então, eu sinto que se esse for o seu caso, eu vejo que você chegou num ponto na sua jornada em que as coisas estavam ok. Você conseguiu chegar num ponto até mesmo de estabilidade na sua vida, mas para outras pessoas isso pode também significar uma certa estagnação por um lado também. Então, o que quer que seja que isso significa para você, porque é você que vai fazer o seu encaixe, então, para algumas pessoas pode ser as coisas estarem estáveis, estarem ok, sucesso, coisas boas, e para outras pessoas pode significar uma certa estagnação, algumas coisas não andando, as coisas muito paradas, e que pode ser uma certa tortura, assim, para a energia de Áries, que gosta de estar sempre em movimento, sempre em busca de uma nova aventura, sempre em busca de uma coisa nova para fazer e tudo mais. Então, assim, independente de qual foi a mensagem com a qual você se identificou aqui, a questão é, isso vai passar por uma mudança e eu sinto que vem algum tipo de chacoalhão para você nessa próxima etapa da sua vida e que tem a ver com alguma coisa que vai ficar para trás. Mas não é porque alguma coisa vai ficar para trás que significa que você vai perder alguma coisa, ou que você vai perder tudo, ou então que você vai entrar numa fase ruim. Muito pelo contrário. Eu sinto aqui que você tem algum tipo de aprendizado com alguma coisa que vai mexer um pouco com o seu emocional. Para algumas pessoas pode ser que mexa bastante, mas a questão aqui é que tem alguma movimentação para acontecer a nível emocional e que pode significar uma perda. Aí essa perda você vai ter que encaixar na sua vida no momento em que ela acontecer, porque isso pode significar, por exemplo, um emprego que fica para trás, um relacionamento que fica para trás, ou então alguém que vai para outro plano, que, enfim, podia ser alguém que você tinha por perto, que podia ser uma pessoa que você amava muito, ou poderia ser uma pessoa que nem é tão próxima assim, mas que a passagem dessa pessoa pode ser que mexa com você. Então, aqui a gente está elaborando hipóteses, eu não estou aqui para prever o futuro. Eu estou aqui para dizer para você que existe um aprendizado que você precisa ter com uma perda, tá? Com uma perda no sentido de algo que precisa ficar para trás, algo que você precisa deixar para trás. Então, isso vai ser uma perda se você tiver apego, basicamente. Então, se você tiver apego, por exemplo, aos seus bens, se você tiver apego ao seu emprego, ao seu relacionamento, a sua família, ou o que quer que seja, a uma pessoa, ou qualquer coisa, então o apego, que é uma coisa que prende, é o que vai ser o problema. Porque aí você vai interpretar que o que vai acontecer é uma perda. Sendo que, às vezes, não é necessariamente, porque tem muitas coisas que acontecem na vida que mesmo que nos faça sofrer por conta dos nossos apegos, é livramento. E aí a vida fica muito melhor depois. Então, nós vamos ainda ver as energias específicas para poder entender realmente o que é essa nova fase, o que é essa nova etapa da sua vida, o que é esse aprendizado, mas a partir de agora você já precisa entender que se você permanecer nos apegos, e se você cultivar energias, principalmente assim, de medo, de achar que tudo vai dar errado, se você tiver um pensamento pessimista, se você, por exemplo, sente uma necessidade de segurança, e aí a necessidade de segurança para algumas pessoas pode ser o quê? Ai, nossa, eu preciso ter, por exemplo, o seguro do meu carro, porque senão, vai que rouba meu carro, entendeu? Então a pessoa não tem o seguro porque simplesmente é uma coisa para manter a prosperidade dela, mas é porque ela tem medo de perder a prosperidade. Entendeu? Você percebe a diferença de uma coisa para outra? E esse é que é o ponto aqui para você. Porque não tem problema, por exemplo, você ter um seguro de vida, você ter um seguro do seu carro, você ter um seguro para sua casa, você ter qualquer coisa, assim, principalmente nesse sentido financeiro, porque aqui saiu uma carta de ouros, né? Então, nesse sentido financeiro, não tem problema você ter uma segurança. Mas contanto que seja, por exemplo, uma poupança. Se você tem uma poupança porque você fala, eu tenho essa poupança pro que eu precisar. Entendeu? Aberto. Por exemplo, se eu quiser viajar, eu viajo. Se eu quiser construir alguma coisa, eu construo. Se eu quiser investir em um bem, eu invisto. Se eu quiser investir na bolsa, eu invisto. Mas você tem um lastro financeiro, entendeu? Então, é um investimento na manutenção dos seus bens e na proteção dos seus bens, que é uma coisa mais tranquila, é uma coisa mais leve, é uma coisa mais aberta. Agora, se você entra nessa energia pensando em, não, eu preciso ter um seguro porque vai que acontece alguma coisa. Não, eu preciso ter uma poupança porque vai que eu fico doente. Entendeu? Então, se você pensa em ter coisas para caso tudo vá pro buraco, então você está criando a energia da sua vida pro buraco, entendeu? Então, é importante você já ter essa distinção e não é à toa que desde o começo da leitura eu senti essa energia dual.
de que para algumas pessoas a energia vai para um lado, para outras pessoas a energia vai para o outro, mas que é importante entender toda essa complexidade para que, no momento em que acontecer alguma coisa, você entenda que se você plantou essa semente da desgraça na sua vida, então é claro que uma hora ou outra essa desgraça vai acontecer. Agora, se você está plantando uma semente de prosperidade e abundância, mesmo que você, sei lá, perca alguma coisa, depois, o seguro cobre, acabou, entendeu? Então, é por isso que eu digo, a perda em si é uma questão de perspectiva, tá? Então, agora nós vamos ver com o baralho cigano quais são as energias específicas, o que mais essa energia de Áries aqui tem para nos dizer nesse campo coletivo. Então vamos ver o baralho cigano para Áries, quais são os aconselhamentos, qual é a mensagem do baralho cigano para Áries. Passado, presente e futuro, energia de Áries. Certo, vamos lá. Olha só que coisa. Então, realmente, como eu falei, a questão aqui de perda é realmente uma pura questão de perspectiva. Porque eu não sinto que vai ser uma coisa ruim pra você, tá? Eu não sinto que vai ser uma coisa que, nossa, é uma tragédia, e aí sofrimento e tudo mais. Pode ser que você precise passar por um luto, no sentido de entender que isso aconteceu e que então você vai ter que seguir em frente na sua vida sem essa coisa que vai ficar pra trás, mas eu sinto que isso não vai ser um processo no sentido de ser uma coisa pra você ficar se prendendo no sofrimento. Então, é uma boa notícia. Porque eu não tava sentindo mesmo que ia ser uma coisa muito pesada. Mas é importante até mesmo a título de aprendizado, porque afinal, eu sou o professor, eu sou o mentor. Então, eu estou aqui fazendo essas leituras em conexão com essa equipe espiritual para poder passar instrução para as pessoas e orientação espiritual. Então, tem pessoas que vivem paradigmas que é importante esclarecer. Então, dito isso, vamos entender aqui realmente o que é essa energia, né? O que eu vejo é o seguinte, a nível material principalmente, eu sinto que a sua vida vem fluindo. Não é uma questão de, nossa, tô passando por tanto perrengue assim, ou então, nossa, a minha vida tá, né, no beco sem saída, tô no fundo do poço, não sei mais o que fazer. Aqui eu sinto que o que quer que seja que você viveu, e lembrando que isso daqui é desde o começo da sua encarnação, né? Então, a questão aqui eu sinto que pra você, a sua vida sempre foi abençoada. Mesmo que você tenha passado por escassez, por problemas e tudo mais, por sofrimentos, a sua vida sempre foi abençoada. E você sempre teve proteção espiritual. Então, eu sinto aqui que o que quer que seja que você já viveu, nada foi pra te derrubar. Mas você ficou com marcas. Essa que é a questão. Você ficou com algumas feridas. E talvez você tenha visto coisas acontecendo, principalmente não só com você, mas também com pessoas à sua volta, às vezes com a família, às vezes com mãe, com pai e tudo mais. Então, por conta de coisas que você viu acontecer na sua volta, algumas marcas ficaram dessa energia mesmo, de medo da coisa dar errado, medo de perder as coisas, medo de a coisa não dar certo, medo da doença. E aí, então, essas coisas vão criando expectativas de que o problema vai se repetir. Porque existe até estudos científicos que provam isso, que uma pessoa que é, inclusive, assaltada uma vez, tem uma propensão muito maior a ser assaltada uma segunda vez. Por quê? Ela fica com medo. E o medo registra uma energia que faz com que a pessoa crie a expectativa de que aquilo vai acontecer de novo, e aí ela sintoniza e ressoa com aquele acontecimento, e aí, pronto, acontece de novo. Então, uma pessoa que nunca passou por um problema na vida, em alguma área específica, né, por um determinado acontecimento, não tem tanta propensão quanto alguém que já passou uma primeira vez. E então é importante você entender isso, para você ver o que foi que aconteceu com você ou à sua volta, que gerou expectativa e coisas que você viu se repetindo na sua vida, principalmente relacionado a perdas, tá? E eu sinto aqui, como eu já tinha comentado, que você tem, assim, uma bênção espiritual tão poderosa que, assim, eu vejo você o sucesso em pessoa. Sabe, mesmo que você esteja agora num momento de não estar tão bem, ainda assim, você é o sucesso em pessoa. Sério, assim, olha, é linda a energia que eu tô vendo aqui de você ser uma pessoa incrivelmente realizadora. Você consegue tirar leite de pedra, sabe? Você consegue fazer milagre com pouco, assim, é uma coisa extraordinária. A sua energia é uma coisa extraordinária. Então, você precisa entender e aceitar todo o seu poder, toda a sua grandiosidade, porque assim, não tem pra ninguém.
sabe? Você é uma pessoa maravilhosa. Então, você não pode se colocar nesse lugar de ser uma pessoa que fica com tanta, sabe, com tanta coisa na cabeça, assim, achando que as coisas não vão dar certo pra você. Achando que, sabe, vai acontecer alguma coisa errada, que você vai precisar, sabe, assim, porque se eu não tiver essa poupança, então aí depois, e se eu precisar, entendeu? Poxa, se você precisar e você não tiver, alguém vai te ajudar. Por que você não acredita, de repente, que alguém possa te estender a mão? É claro que a energia de Áries é muito independente. Então eu sei que você quer a sua independência e que você vai fazer de tudo para ter a sua independência. Mas a questão aqui é que você tem muita proteção espiritual e você tem amigos, família, pessoas queridas, pessoas que te amam tanto e que você também ama essas pessoas e que então você não precisa se preocupar, porque a sua cabeça precisa estar leve. Sabe? E eu sinto aqui em você que não é que a sua energia tá pesada. Porque eu não sinto realmente que a sua energia tá tão pesada assim. Mas eu sinto que ficaram marcas, entendeu? Ficaram traumas. Mesmo que elas já estejam cicatrizadas, assim, qualquer coisinha pode rasgar de novo, entendeu? Ainda tá frágil algumas coisinhas aqui no seu campo. Então você precisa entender que, primeiro, você precisa mudar alguns paradigmas. Você precisa mudar o seu jeito de pensar com relação a algumas questões na vida, principalmente com relação até mesmo a família, amigos, se você, por exemplo, tem filho ou filha, né? Então, por exemplo, é importante você pensar agora, poxa, e principalmente porque aqui tem uma energia de perda, né? Então, às vezes, por exemplo, filho sai de casa, alguma coisa assim, aí você acha que você tá perdendo, né? E fica com aquela sensação de ninho vazio, aquela coisa toda. Poxa, pensa, você tem que estar feliz, porque você criou essa criança pro mundo, sabe? Você criou esse filho, essa filha, para poder viver a perspectiva da felicidade do que faz sentido para a individualidade desse ser que você trouxe ao mundo, entendeu? Então, não é para você ficar pensando que você não tem mais essa conexão, mesmo que vocês não se falem tanto, mesmo que, enfim, né, não esteja fisicamente perto, alguma coisa assim, existe o amor, sabe? E eu sinto muito forte essa energia de um amor muito grande que você ama muito, né, no caso de você ter filho ou filha, eu sinto que você tem um amor muito grande, então, assim, o seu amor é retribuído. E você é uma pessoa muito amada também. Então agora é o momento de você mudar o seu jeito de pensar e para você parar de se preocupar, sabe? Porque eu sinto que você às vezes se preocupa demais com algumas coisas assim que não tem sentido, sabe? Simplesmente não tem sentido, porque dentro de você existe já uma energia de você estar muito confortável, sabe? Eu sinto que você está entrando numa nova fase agora, onde você vai sentir cada vez mais a sua estrutura pessoal muito bem estabelecida. Então, independente do que aconteça à sua volta, independente do que venha bater na sua porta, a questão é que só vai entrar aquilo que você deixar entrar. Então, se você se deixar levar por um sofrimento, por uma dor, por, sabe, uma tristeza ou alguma coisa assim, você precisa entender, é porque você que deixou entrar, porque você tem a chave da sua própria casa, da sua própria vida, é você que tem a chave. Então, é você que decide se você quer ou não deixar uma maldade, por exemplo, chegar até você. Porque a espiritualidade te abençoa tanto, os seus guias espirituais te abençoam tanto, e eu sinto que, assim, é quase como se a energia falasse assim pra mim, você já tem uma morada no céu. Se você acredita nisso, né, se você, inclusive, se relaciona com a espiritualidade dessa forma, então, assim, você pode confiar nisso, sabe? Você fez muitas coisas boas na sua vida, e você vai ter essa recompensa, sabe? Você não precisa se preocupar se de repente, nossa, e se eu chegar lá do outro lado e eu me decepcionar, sabe? Assim, né? Eu não imagino que seja muito essa energia que você tem aqui, né? Não imagino que você tenha tanta essa dúvida, mas para caso alguém tenha, né? Então, eu digo aqui para você, não se preocupe, sabe? Porque eu sinto que aqui você tem já uma grande bênção na sua vida mesmo, e com relação à espiritualidade, eu sinto que você já tem uma boa estrutura espiritual, então eu não sinto que você precisa questionar tanto, sabe, assim, se preocupar tanto, será que alguma coisa, não sinto que você precisa entrar em algum nível de questionamento, assim, com relação à sua proteção espiritual, principalmente, tá? Com relação, por exemplo, seus anjos guardiões e coisas desse tipo, eu sinto que existe uma energia bem trabalhada aqui no seu campo espiritual. E agora, eu sinto que você precisa só de mais leveza no seu campo emocional, principalmente, tá? Porque a energia aqui tá falando pra mim que você ainda tá com uma certa fragilidade no seu campo emocional, então daqui pra frente vai ser importante você começar a cultivar novas energias. Então, o que quer que seja que aconteceu no seu passado, principalmente com relação a dores, traumas, separações, sabe, assim, por exemplo, se você passou, de repente, por, sei lá, um divórcio, ou uma separação de uma pessoa querida, sabe, assim, se de repente você
já não tá mais, né, com pai e mãe encarnados aqui, e coisas desse tipo. Então, assim, esse é o momento de você finalmente parece que dar um passo no sentido da superação das suas perdas, sabe? Porque eu sinto que você já perdeu muita coisa ao longo do caminho, e que você ao mesmo tempo tem ainda muita coisa. Então, agora é o momento de você parar de sentir que você perdeu. E é o momento de você se preencher de novo, sabe? Eu sinto que você precisa de um preenchimento aqui, eu sinto que você precisa olhar com mais carinho pro seu coração, para suas emoções e entender que você merece tanto e que então você não deve também ficar se contentando com pouco, sabe? Ficar se contentando com migalhas e coisas desse tipo. Principalmente em relacionamento amoroso, né? É uma coisa que costuma acontecer de às vezes a gente tá numa relação, né? E principalmente porque aqui saiu pra você também uma carta. Eu vou até mostrar de novo aqui, que é a carta da casa, né? E essa carta às vezes mostra uma falta de mobilidade, uma falta de flexibilidade, porque tem alguma coisa que já tá ali na zona de conforto. Então, se esse for o seu caso, né, de um relacionamento ter caído demais na rotina, tá muito na zona de conforto e tudo mais, então assim, eu digo pra você, não fique se contentando com migalha, sabe? Porque você merece tão mais. Eu sinto que a espiritualidade quer até te trazer, se for o seu desejo, né, se você se abrir pra isso, eu sinto até que o universo já tem um preparo pra te trazer uma nova relação, pra te trazer uma nova pessoa, pra te trazer mais leveza na sua vida, no seu dia a dia, e aqui um amor leve, sabe? Porque principalmente pra quem vive perspectivas amorosas um pouco mais densas, eu sinto que precisa ter um amor mais leve pra você no seu caminho, mas assim, é claro que se você tá passando por uma perspectiva boa, se você tá bem no seu relacionamento, se você sente que a coisa também tá ok, assim, não é que também as coisas precisem mudar. Mas eu sinto que o fluxo mesmo da harmonia, da prosperidade, pra quem trabalha também ainda, por exemplo, né? Para quem. Porque aqui, assim, eu tô sentindo uma energia de pessoas mais. Que já tem mais experiência, que já tem mais voltas aqui ao redor, ao redor do Sol. É por isso que eu tô falando assim, até em perspectiva de. Porque eu tô sentindo mesmo assim, energia de pessoas assim, né? Que de repente já não trabalham mais, que de repente já se aposentaram. Porque quando sai a carta. Essa carta aqui, né, que é a carta dos lírios, geralmente fala de pessoas mais velhas, né, de pessoas que já estão em outro ritmo, sabe, que já estão num ritmo mais lento, que já estão, assim, entrando naquela mais paz de espírito, tranquilidade e tudo mais. Então, assim, eu sinto que pra você, daqui pra frente, tem algumas novidades vindo. Então, toda aquela mesmice que você já viveu na sua vida, na sua rotina e tudo mais, eu sinto que vão ter algumas mudanças. E por isso que eu falei, para algumas pessoas pode ser um novo relacionamento, para outras pessoas pode ser um novo emprego, pode ser, sabe, uma nova perspectiva de vida, um novo projeto, uma nova aventura, uma nova viagem, de repente. Então, assim, o que quer que seja que isso significa para você, e principalmente para quem ainda tá trabalhando, eu sinto que realmente, assim, vem uma renovação, sabe? Tá vindo uma novidade, tá vindo alguma coisa nova aí para você, e aí é por isso que eu comentei também com relação àquela energia da perda. Não é que vai haver uma perda, mas é que vai acontecer alguma coisa, que vai ter uma mudança, que vai exigir de você deixar alguma coisa para trás, no sentido de algo que tá hoje na sua vida e que vai deixar de fazer parte da sua vida, mas que não é que é uma perda, mas é que é uma novidade que vai chegar e que vai exigir de você dar um passo para você se libertar de alguma coisa. E eu sinto que se isso representar algum tipo de rompimento, alguma coisa assim, eu sinto que vai ser muito mais livramento do que outra coisa, e não é que não vai ter também uma tristeza, que não vai ter um processamento de uma energia de luto, inclusive, né, por ter que deixar o passado pra trás, enfim, né, mas eu sinto que o futuro vai ser melhor pra você. Eu sinto que é desconhecido, então é claro que às vezes pra algumas pessoas isso assusta, mas a energia de Áries sabe aproveitar uma boa aventura, então eu digo pra você, abraça o que o universo trouxer pra você, porque realmente, assim, vai ser uma coisa muito melhor. E agora vamos ver com o oráculo astrológico algum aconselhamento final aqui, e principalmente energias para serem trabalhadas em rituais, magias e tudo mais, para poder ajudar você a, enfim, fazer essa transição, né, e viver essa energia que o universo tem aqui à sua disposição. Então vamos lá. Olha só, aqui saiu a carta do elemento água, e também eu sinto que por conta dessa carta, é por isso que eu tava falando de campo emocional, por isso que eu tava falando também de vida amorosa, de alguma coisa assim, casamento principalmente, porque saiu aqui a carta da lua junto. Então, eu já vou falar até das duas, porque o elemento água tem tudo a ver com a lua, inclusive, né, a lua é o próprio elemento água praticamente ali. A lua rege câncer, que é o próprio, a própria água líquida, né, e tudo mais.
Então aqui eu sinto que para você é importante você trabalhar o seu campo emocional. Você precisa amadurecer emocionalmente alguns aspectos que tem tudo a ver com o que a leitura na verdade já disse, mas aqui eu sinto que você precisa mais do elemento água na sua vida. Então, se você puder, por exemplo, se você não bebe tanta água, beba mais água. Se você, de repente, assim, toma aquele banho super rapidinho, assim, porque você não sabe curtir um banho, curte um banho mais longo, ou então se você tem a oportunidade, sabe, de ir para uma piscina, ou então de ir para uma cachoeira, ou então de ir para o mar, eu sinto aqui que é importante para você trabalhar com o elemento água. Então, uma dica também é você colocar um copo com água para o seu anjo guardião, enfim, né, ou para quem você sentir conexão, porque tem gente, enfim, né, que vai se conectar com Iemanjá, tem gente que vai se conectar com energia de outras deusas, né, tem gente que vai se conectar com Nossa Senhora, tem gente que vai, enfim, cada pessoa tem a sua espiritualidade. Então aqui eu sinto uma energia feminina, essa que é a questão, tá? Então, quando eu falo de anjo, aqui, se você puder abrir um pouco a sua mente, para você entender que, como anjo na verdade não tem gênero, né? Mas como aqui as coisas são duais, então tem muitos anjos que se dividem em complementos divinos, em uma energia masculina e uma energia feminina. Então, você pode traduzir, né, de alguma maneira, a sua devoção para ou uma divindade feminina, ou então um aspecto feminino de algum anjo que você goste, para você oferecer água para essa divindade, ou então para esse ser, e deixar essa água sempre ao lado da sua cabeceira antes de dormir, e aí no dia seguinte de manhã você bebe essa água, que ela vai estar fluidificada com a energia dessa oração que você fez e dessa energia de devoção a essa divindade ou a esse anjo, né, essa anja que você escolher para sua vida. Mas água vai ser muito importante. Então, veja como isso pode fazer mais sentido para você poder integrar mais a energia do elemento água, para poder trabalhar o seu emocional e para você poder também se lavar de coisas assim que não fazem mais sentido para sua vida, mas que de repente você ainda não conseguiu deixar para trás, para você poder ter mais maturidade para conseguir dar o próximo passo na sua vida. Então, esse foi o recado e a mensagem da espiritualidade para você. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido, e espero mesmo assim, e desejo mesmo assim, de todo o meu coração, que a sua vida seja o melhor que ela pode ser, que você seja o melhor que você pode ser, e que você possa se empoderar de tudo que foi dito aqui nessa leitura, para que você realmente, assim, viva a prosperidade e a abundância divinas, que você viva o amor e para que você receba todas as bênçãos que o universo tem à sua disposição. Eu te agradeço de todo o meu coração por você ter assistido essa leitura, por você ter decidido se conectar aqui comigo, por você ter se permitido e por, enfim, você ter escolhido esse momento para assistir essa leitura e para poder receber essa bênção. Gratidão de todo o meu coração e um beijo no seu coração.